Cara, de um tempo para cá, o que eu percebo? Eu percebo assim, as atividades administrativas elas aumentaram. Fernando, vamos só bater nesse ponto aqui. A gente estava conversando nos bastidores, falando até do tempo que eu entrei na PRF, né? A gente entrou. Isso é 2009 o concurso, né? Aquele problemático concurso 2009. Turmão, fui da Turmão. E você estava falando da questão que mudou muito a polícia, né? O que você acha que mudou a polícia de um tempo para cá, desde lá do início, desde 2009 que você entrou até agora, assim, essa questão... Você já falou um pouco dessa questão do trabalho administrativo, você acha que isso aumentou? Você acha que o policial está trabalhando mais o quê? Focado no quê? O que você consegue ter como percepção do trabalho policial do tempo para cá? Até para o pessoal que vai entrar aí e às vezes está com a cabeça no lugar errado. Quando eu entrei na PRF, eu era do GPT, né, Grupo de Patrulhamento Tático, né? Já vim direto do GPT. Trabalhei no NOI também, Grupo de Operações Especiais. Fiz algumas operações, algumas missões. Foi bacana, algumas bem tops, né? Copa do Mundo, enfim, muitas missões legais. E, cara, de um tempo para cá, o que eu percebo? Eu percebo assim, as atividades administrativas elas aumentaram, né? Então, assim, o seu plantão de 24 horas, ele não é um plantão de 24 horas, você vai fazer 24 horas de abordagem. Não é. Então, tem uma divisão. Eu, normalmente, nas minhas falas, eu não adentro a função, tá? Por várias questões e vieses que eu prefiro não falar. Mas, assim, a comparação o serviço administrativo aumentou bastante, né? Igual eu te falei, a gente tem um celular para trabalhar. Você tem, então, algumas coisas a cumprir, né, que são objetivos do plantão. Claro, esses objetivos eles podem ser rompidos, por exemplo, num acidente de trânsito grave, né? Eu já tive acidente que eu fiquei 36 horas alocado, já fiquei alocado 36 horas no acidente, né? Então, assim, é muita coisa? É muita coisa. Acontece? Não é normal, mas pode acontecer. No meu caso, aconteceu porque tinha que acontecer, tem que estar preparado, né? Então, assim, a atividade administrativa, ela aumentou bastante. O que acontece? A gente tem hoje muitos policiais que estão na atividade meio, muitos, atividade meio, e uma outra parte, eu tinha visto uma pesquisa, eu não lembro de quanto que ela mas que tinham 6.800 policiais na pista, né? Caraca. Não lembro da data, não lembro também se hoje esse número, eu posso errar nesse número. Eu tô falando assim, a última vez que eu vi eram 6.800 na pista. É um número baixo, né? Parece que 6.800 é muito, mas se você pegar o Brasil, a quantidade de delegacias, de superintendência que tem, cara, a gente tá falando um negócio assim, meu Deus do céu. De Lembrando que rodovia federal, né? São quilômetros e quilômetros, né? De rodovias federais. Sim, o nosso trecho aqui de atuação que eu trabalho hoje, são 3 trechos, né? Um trecho tem 500 quilômetros, cara. 500 quilômetros. Então, assim, é complicado, cara, porque a tecnologia, ela chegou. Então, a tecnologia, querendo ou não, ela substitui pessoas. Você entendeu? Aí, assim, mas a gente tem um número. Tem um número, mas esse número aqui, ele existe porque tem uma tecnologia que colabora com esse número. E lá o cara que senta lá de gravatinha, lá no Ministério do Planejamento, né, na parte financeira, ele olha e fala assim, não, mas aqui, cumpriu a meta toda. PRF tá de parabéns. Tá, mas ele não entende que quem cumpriu aquela meta foi uma tecnologia aplicada a um ser humano. Entendeu? Então, assim, mas lá na pista, para ir para o acidente, para socorrer uma vítima, né, para fiscalizar a velocidade, para fiscalizar a alcoolemia, é o policial que tem que estar. A ronda ostensiva é o policial que tem que estar. Atividade fim é o policial quem faz. Então, assim, a galera vê, o drone, nossa, o drone agora vai ajudar muito, tal. Mas tem que ter um policial manobrando o drone e tem que ter 2 policiais na pista para fiscalizar, no mínimo. Então, você imagina, a tecnologia, ela ajuda? Ajuda. Só que ela cria demandas novas. Você entendeu? Então, tipo assim, entra um menino novo, né? Menino novo entrou, né? Aí é que eu posso falar de PF e PRF, porque eu tenho conhecimento. Menino novo entrou. Como que é a regra? A regra é assim. Entendi. Não, mas eu posso fazer essa regra ser assim, assim e assim.
E aí ele acha, né? O cara acabou de entrar no órgão, tá numa função meio, desenvolvendo aplicativo, desenvolvendo, né? Ah, mas essa regra aqui, ela pode ser assim, assim, assim. E esse cara, ele nunca foi para atividade fim. Aí eu tô te falando de PF, PR, entendeu? Exemplos. E esse cara, ele entra, ele acha que a solução dele é top. Olhando como um gestor, a solução é top. Mas o cara que está lá fazendo atividade fim, para ele é mais burocrático, para ele é mais pesado. Ou seja, acaba que aquela atividade que ele acabou de criar ali, você vai tirar um cara do operacional e colocar o cara mais no administrativo. Então, ao invés do cara ficar 2 horas fazendo abordagem, o cara vai ficar meia hora fazendo abordagem e outra 1 hora e meia fazendo relatório. É um exemplo, sabe? É um exemplo assim, só para ilustrar, não é que seja assim, mas é para tentar mostrar para quem está ouvindo, para quem está vendo o vídeo. Por quê? Porque, igual eu falei, eu não entro nas funções que a PRE, que a PF fazem, né? Eu faço isso até por precaução para mim mesmo, mas o que acontece? É um exemplo para a pessoa entender o que eu estou falando. É o custo da tecnologia, né? A tecnologia tem um custo. E aí entra o menino novo. O menino novo, às vezes, ele tem conhecimento pra caramba, né? Os nerdzinhos. Aí, ao invés dele ir trabalhar na pista, ele vai lá para atividade de meio, né? Ao invés do cara ir para a operação lá, entrar na casa de prefeito, na casa de investigado, ele vai, ou fazer passaporte, ele vai ficar na atividade do meio. Aí, nessa atividade meio, ele vai aprender o quê? Cara, ele vai aprender a fazer aquele sistema XPTO lá. Ele vai entender daquele sistema XPTO. E aí, ao invés dele usar uma regra só, que é o que era antes, ele, vamos pôr 3 filtros aqui que vai melhorar, tal, tal, tal. Para o sistema, melhora. Quanto mais filtro, mais fácil tirar uma questão, concordo. Só que o cara que está do lado de cá trabalhando, ele vai ter que fazer 3 filtros, 3 funis. E aí é mais trabalho. Então, é justamente isso que vem acontecendo no decorrer do tempo. A gente teve também uma mudança, Guilherme. Muda-se o governo, muda-se as chefias. Né? Então, tanto na Polícia Federal quanto na PRF, quando entra um presidente novo, a cúpula, né, lá de cima para baixo, ela é toda modificada. E aí, com pessoas novas, você tem filosofias novas. Então, hoje a gente vive uma filosofia bem diferente de quando eu entrei. Mas o direito é outro, a tecnologia é outra, os gestores são outros, os resultados são outros, né? O trânsito, eu especialista em trânsito, posso te falar, o trânsito é outro, né? Só que a gente tem hoje na PRF o mesmo quórum de policiais de 1996. Só que em 1996 você tinha uma malha viária. Hoje você tem uma malha viária 10 vezes maior. Você tem carros com velocidade 33 vezes maior do que 96, que está na pista, né? Então, o que acontece? Os acidentes muito mais violentos, o fluxo de veículos muito maior, porque a malha viária é maior, a quantidade de veículos é maior, a quantidade de crimes aumentaram aí quase que, não deu 9, mas quase 9 vezes. Ou seja, a gente está falando de 1996. Né? Então, hoje esses são os números, né? Essa é a realidade policial. Então, quando o colega fala, você não se sente enxugando gelo? Eu não me sinto porque a minha atividade, eu honro pela minha atividade, mas no final das contas, cara, acaba que muita coisa que a gente faz é enxugar gelo. Por quê? Porque falta pessoas, porque falta várias coisas no trabalho policial hoje. E aí eu posso falar tranquilamente, todas as polícias. E uma coisa que falta muito, cara, é isso aqui, ó, essa interação com quem está lá trabalhando, a interação com quem produz, a interação com as pessoas que fazem números, entendeu? Isso é muito, muito pouco. Então, assim, a pesquisa de clima que eu fazia lá na engenharia, nos órgãos públicos, ela quase que não existe. Então, esse ponto, a gestão pública, ela falha em relação à gestão privada. Então, fala assim, avaliação do público. Até porque, se você pegar uma polícia militar, o soldado, ele não vai chegar no coronel e falar a verdade para o coronel, porque ele vai ficar com medo de sofrer retaliação. Sim. Entendeu? Então, infelizmente, isso existe. E a questão administrativa, ela cada vez mais ela cresce.
e engessa mais os processos de polícia, né? Aí eu não estou falando só de uma polícia, estou de todas, entendeu?